Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos ver um mapa de uma moça da qual vamos chamar de Joana. E antes da gente começar a ver esse mapa, queria lembrar a todos que quem quiser entrar no grupo do WhatsApp e receber o oráculo do dia, tem o link aqui na descrição. Quero também lembrar que quem gostaria de ver uma versão do seu mapa publicamente aqui no YouTube, entre em contato comigo pelo WhatsApp, também na descrição do vídeo. Me manda a data, a hora e o local que nasceu, e nas próximas semanas a gente vai ver o mapa. Quem não estiver seguindo lá no Instagram, eu faço convite que vai lá e segue, que lá também tem algumas dicas. Eu estou tentando colocar sempre um conteúdo diferente no Instagram e no YouTube, então para ter acesso a todos os conteúdos tem que estar pelo menos nesses dois meios de comunicação. Quero também lembrar a todos que essa é uma versão simplificada. Eu falo de alguns aspectos aqui do mapa, o mapa não está completo. E para conseguir entender o mapa completo, então tem que chamar no privado e solicitar uma sessão particular, que funciona mais ou menos da mesma maneira, mas aí o link é privado. Então, para a gente conseguir entender todas as nuances que tem no mapa, somente entrando em contato. Quero comunicar também que eu atualizei os links, está lá no Instagram, onde fala os valores, como funciona, e se tiver alguma dúvida, só me chamar, que eu vou estar respondendo a sua dúvida assim que for possível. Então vamos falar aqui do mapa da Joana, e esse mapa a gente vai focar na questão emocional. Existem muitas coisas que a gente pode falar do mapa, mas como aqui é uma versão simplificada, reduzida, só para a gente entender um pouquinho o que dá para descobrir com o mapa, hoje nós vamos falar na questão emocional, de como fica o emocional mesmo da Joana. Para entender mais, então tem que entrar em contato e estar solicitando ali a sessão completa. Tem os pacotes no Insta, como eu falei. Como eu passei para vocês, então, essa versão aqui, que é uma versão diminuída ainda assim, a gente vai falar de alguns pontos da questão emocional, não todos, é apenas alguns pontos, certo? Então, a Joana, ela tem um ascendente em Leão. Peço que desculpem se estiverem ouvindo barulhos aqui, tem bastante movimento e eu não estou fazendo desta vez tão tarde, por isso ainda pode ter uma questão de barulho que atrapalhe. Vamos lá. A Joana, ela tem um ascendente em Leão, né? Isso já nos mostra que desde o seu nascimento ali, ela foi testada no seu brilho pessoal, no seu valor pessoal, em vários momentos da vida. Com a Lua e o Sol em Capricórnio, a Lua totalmente na casa 5 e o Sol querendo pular já para a casa 6. A gente também tem uma Vênus em Escorpião, Júpiter em Sagitário, Quiron na casa 2, Marte no ascendente em Virgem, certo? E a gente não vai falar dos nodos aqui, né? Porque o nodos envolveria assim um caminho de vida, aprendizado de vida, e a gente vai focar ali na questão bem emocional mesmo. Então, a gente já começa a perceber aqui que o início de vida da Joana não foi um início de vida muito bom. Pode ter tido muitas turbulências, pode ter tido muita violência, pode ter tido muitos aspectos desafiadores. E aparentemente a gente percebe que foi mais a figura masculina que trouxe um certo caos para Joana. Com a Lua em Capricórnio, a Joana tem uma necessidade imensa de segurança. Segurança é uma coisa que ela precisa demais. Pessoas que têm Lua em Capricórnio são pessoas que precisam sentir que a sua integridade física, o seu ser está em segurança, certo? Por isso muita gente associa que é o signo do dinheiro e está sempre
correndo atrás de dinheiro, e as pessoas com lua em Capricórnio também podem ser conhecidas por isso. Mas quando se fala nesse sentido financeiro com a lua, com a lua em Capricórnio, a gente entende que a pessoa pode buscar a segurança através do dinheiro, certo? Assim como Câncer. Câncer também pode procurar a segurança através do dinheiro, porque tanto Câncer quanto Capricórnio são 2 signos que precisam muito de segurança. E com a lua em Capricórnio, isso é bem importante. Essa lua está fazendo um trígono com Saturno em Virgem, lá no ascendente. Então, como busca de vida, isso se torna muito forte. A Joana, ela traz para o seu dia a dia, para a sua vida, assim, para todos os lugares que vai, essa necessidade de segurança, onde ela pode se tornar uma pessoa altamente perfeccionista. A lua em Capricórnio por si só já é uma lua bastante perfeccionista. Quando mistura isso com Virgem, é uma pessoa que tem muito medo de errar, um medo excessivo de errar. Então ela pode muitas vezes ficar irritada diante de alguma situação porque sente que não tá bom o bastante. Inclusive, essa é uma pessoa que pode ter a síndrome do impostor muito instalada nela, por ela sentir que nunca tá bom o bastante, nunca está o suficiente, e ela segue tentando muitas coisas e muitas vezes, e assim como ela tenta com ela mesma, ela pode também exigir isso dos outros. Então pode ser uma pessoa muito exigente nos seus relacionamentos, com os seus relacionamentos pessoais, por estar sempre querendo aperfeiçoar, ou sempre querendo a melhor versão, o melhor jeito, a melhor coisa, mas ela tem uma dificuldade imensa em reconhecer quando aquilo está bom, quando aquilo está pronto, quando aquilo já não tem mais o que ser feito. Então essa é uma característica que pode ser muito forte, uma inabilidade em aceitar erros, tanto os dela quanto os dos outros. Lembrando que normalmente, o que a gente costuma dar para os outros é aquilo que a gente dá para si mesmo. Então, sempre que a gente entender, essa pessoa faz isso para mim, isso e aquilo, a gente tem que entender que antes dela tá fazendo isso e aquilo pra gente, ela tá fazendo para ela mesma. A cabeça da gente é quem carrega nossos critérios. E os critérios que a gente usa com os outros, assim como as desconfianças, como tudo, é os mesmos parâmetros que a gente usa com a gente. Com Mercúrio em Capricórnio, a gente percebe que isso é realmente muito enraizado. O Mercúrio em Capricórnio é um Mercúrio que nunca acha que sabe o bastante, e ele sempre tem algo a fazer. Capricórnio, senhor do tempo. Capricórnio é o signo que nunca está contente com aquilo que está feito, ele sempre quer mais, ele está sempre empenhado em fazer mais e mais e mais. Quando mistura isso com Marte em Virgem, a gente tem uma pessoa que pode ter uma dificuldade em parar, em reconhecer que tá bom. É uma pessoa que está sempre em busca de uma perfeição que neste planeta a gente desconhece, mas é uma pessoa extremamente inclinada a querer tudo perfeito. E o que isso pode acontecer, né? O que isso provavelmente acontece? É uma pessoa que perde o gosto da caminhada, pela crítica, autoexigência, pelo tanto que ela está empenhada, ela não consegue ver o quê? As flores, ela só vê a planta que morreu. Então isso pode causar uma insatisfação enorme, porque dentro dela pode existir um sentimento de total incompetência, um síndrome do impostor. Ela pode sentir que se ela não conseguir atingir tal alvo, não tá bom. Não tá bom, não conseguiu. E quando ela atinge tal alvo, ela cria uma nova coisa na cabeça dela, assim, não, mas não era isso, eu achei que era, mas não era, tô fazendo errado, eu preciso fazer mais. Não, isso aqui não tá bom desse jeito. Então isso é uma coisa que pode estar assim
muito, muito forte na Joana. Junto com tudo isso, a gente tem também esse Marte quadrando Júpiter. Júpiter que está em Sagitário. Sagitário é o nosso otimismo de vida. Sagitário é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se esforça para fazer, mas Sagitário até é perfeccionista, mas não ao nível de Virgem, não ao nível de Capricórnio. É um otimismo mais alegre, é uma vontade de viver, é uma situação, é um amor à vida, que a gente não necessariamente vai ver isso tão evidente, nem em Capricórnio nem em Virgem. Então a gente tem ali Marte quadrando o Sagitário dessa maneira. Parece que as ações, o jeito de agir, o jeito de resolver conflitos, o guerreiro interior da Joana tá travando uma briga com a fé da Joana, com a maneira de crescer, com a maneira de expandir, quase como se ela agisse de um jeito que vai contra seus próprios princípios, assim, no que ela acredita. Ela pode ser uma pessoa que acredita, que tem muita fé, que acredita sempre no belo, no lindo, em Deus, em religiões, isso e aquilo, mas o seu guerreiro interior, a sua forma de se expressar, né, pode estar tendo muitos conflitos com isso. Ela pode ser uma pessoa que tem dificuldade com o crescimento, quase como uma não permissão para crescer, para aparecer, para brilhar, porque com o guerreiro interno em quadratura ali, com a fé, fica um pouco complicado a gente fazer as coisas, o que pode tornar ela ainda mais insatisfeita. Com tudo isso, a gente ainda vê esse Marte fazendo oposição para Saturno. Saturno lá na casa 7, em Peixes. Aí a gente percebe, é como se essa pessoa estivesse tão preocupada em acertar, ela quer acertar de qualquer jeito. E aí, nessa necessidade de acertar, nessa vontade de acertar, ela pode esquecer, dentro desse aspecto, ela pode esquecer as suas conexões. É como se ela meio que atropelasse as pessoas e possivelmente o sentimento das pessoas, porque ela acaba não querendo mais ver nada, ela quer a perfeição, quer acertar, quer acertar, quer acertar. Afinal de contas, essa perfeição é a que protege, é a que dá segurança, é onde ela meio que tem uma garantia de segurança, de sua valorização, de tudo. Então, ela pode encontrar nas pessoas muito conflitos, como se o seu perfeccionismo machucasse ou magoasse as pessoas. Claro que isso pode se apresentar de maneira inversa também. Ela pode ser uma pessoa que acaba se sentindo frustrada, chateada, triste, magoada, quando alguém solicita que algo seja aperfeiçoado. Isso pode se apresentar também de maneira inversa, porque afinal de contas o mapa é da Joana e às vezes ela pode assumir uma polaridade, Marte. Em outros momentos ela pode assumir outra polaridade. A vida vai apresentando para ela situações onde ela vai sentando numa cadeira ou sentando na outra, certo? A Joana, ela tem uma certa inabilidade em entender o que ela precisa. Isso quem nos conta é a Lua, é Quiron, né? Plutão de casa 4 também nos fala muito disso. É uma pessoa que tende a reprimir os seus sentimentos mais sombrios, assim. Aqueles que arrepia a pele, ela pode jogar tudo para debaixo do tapete. Não consigo lidar com isso. E aí, para tentar conseguir uma segurança, ela vai fazer o quê? Vamos buscar a perfeição. Vamos entender que a gente pode conseguir o valor que precisa diante de algo que fique perfeito. É um posicionamento denso, complicado, de muito autocrítica, de muito autoflagelo, né? Uma necessidade imensa de acertar, como se a sua vida dependesse disso, né? Provavelmente padrões aprendidos durante a infância, onde ela só poderia ser reconhecida
mediante alguma coisa muito bem feita. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade em se entregar em relações, mas deseja profundamente isso. Quem nos conta isso é essa Vênus em Escorpião. Com a Vênus em Escorpião, ela consegue manter um apego tão grande às pessoas do seu convívio, às pessoas que ela realmente gosta, mas como se entregar a essas pessoas? Como, né? Fica difícil. Então ela pode até mesmo desejar fazer coisas perfeitas e pensar em criar cenas perfeitas e relacionamentos perfeitos, ignorando o que o outro quer. E essa é uma tendência que pode acontecer. Ela pode não ter muita facilidade para lidar com o que o outro sente, porque afinal de contas, uma lua em Capricórnio que não tem muita habilidade para lidar com o que ela mesma sente, consequentemente, ela não vai ter muita habilidade para lidar com o que o outro sente também. Isso pode ser tudo fatores de muita frustração, muita tristeza, porque ao mesmo tempo que ela pode se pegar em situações de querer muito, de se apegar muito, de desejar profundamente, ao mesmo tempo ela talvez não consiga se conectar, não consiga realmente fazer essa conexão. Ela tem um Saturno ali em Peixes. Peixes é o signo que mistura tudo. Peixes é o signo que se mistura ao outro, e ali ela tem uma restrição. Ela tem uma lua que não é muito boa para sentir, né? Ela tem Quirón na casa 2, que tem uma dificuldade imensa em entender as suas necessidades e a sua contribuição com o mundo. O que eu tenho para entregar para o outro? O que eu vou entregar ao outro? Em Quirón na casa 2, eu não sei o que eu vou entregar ao outro. Isso aí tá em questionamento. É um lugar de cura também. Com Urano na casa 6, a gente poderia até pensar em realmente se dedicar ao outro, né? Mas isso seria uma outra versão de mapa, onde a gente observa os pontos de libertação e os nodos. Aqui a gente vai falar somente da questão emocional mesmo. Com esse Quirón de casa 2, eu tenho dúvidas se o que eu entrego ao outro é valioso. Com o Quirón na casa 2, eu não sei nem se eu tenho para entregar para mim. Será que eu posso me dar? Será que eu posso garantir a minha existência? Será que eu posso garantir a minha segurança, Lua em Capricórnio? Será que o que eu tenho para mim e para o outro vai garantir aquele amor lindo, profundo, ou aquela estabilidade verdadeira, Vênus em Escorpião? Será que o que eu tenho para dar para mim e para o outro pode me motivar durante a vida? Será que eu consigo acreditar em dias melhores? Júpiter em Sagitário. Então a gente pode ver vários planetas assim, um questionando o outro, e tudo isso pode ser bem difícil e bem duro de conseguir lidar, mas sempre existe um jeito da gente conseguir viver melhor, a gente conseguindo entender os nossos dilemas. Com o Marte ali na casa 1, né, e ascendente em Leão, o Marte não chega a estar em Leão, está em Virgem. Ela pode, quando ela chega nos lugares, ela pode ser sentida como uma presença extremamente marcante, mas é um marcante meio agressivo, e automaticamente ela pode deixar as pessoas ali ao seu redor meio já com o pé atrás. E tudo isso numa configuração de uma pessoa que deseja profundamente segurança, estabilidade, que está tentando entender a que veio, né? Uma pessoa que não necessariamente é uma pessoa que deseja brigar. Não acredito que deseje brigar, por esse Marte está no signo de Virgem, um signo de terra. Então ela é uma pessoa que pode demonstrar uma certa agressividade, mas essa agressividade é uma forma de defesa, é uma forma de procurar segurança, é quase como uma forma de dizer: não se aproxima que eu morto, mas no fundo ela deve estar com receios de que ela seja colocada em uma situação desfavorável, desqualificada, triste ou até mesmo de ser machucada.
Não necessariamente que ela chegue agressiva, mas pode inspirar nos outros uma sensação assim, o que pode tornar ela ainda mais reprimida, com mais medo de se entregar. É uma pessoa que tem medo de se machucar. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, alguns mais, outros menos, temos um certo medo de se machucar. Aqui ela deseja uma entrega, né? Como todos nós, de alguma maneira. Algumas pessoas querem ser mais livres. Aqui eu não vejo tanta questão de ser livre. Eu vejo a questão de relacionamentos, de alto valor, de o que eu posso me dar, o que eu posso dar para o outro, como eu consigo me conectar com o outro, mas uma dificuldade imensa em conseguir se entregar ao outro. Pode ser muito possível que seja uma dificuldade imensa em lidar com as dores do outro, lidar com os medos dos outros, e uma necessidade de aperfeiçoar o outro o tempo todo. Aí às vezes pode ser que fique difícil manter os relacionamentos, porque com a necessidade de que tudo seja perfeito para garantir uma segurança, uma estabilidade, uma valorização, ela pode muitas vezes afastar o outro, consideravelmente. O outro pode sair correndo, porque pode ser uma pessoa que impõe muitas regras e que se impõe muitas regras também, que está sempre tentando se ajustar ali para conseguir tirar um resultado positivo. Mas, que eu perguntaria para Joana, o que é um resultado positivo? Né? E o que eu perguntaria para a Joana, já que a gente está falando da leitura de aspectos psicológicos, emocionais, que eu perguntaria para a Joana, Joana, você consegue se dar um resultado positivo? Você consegue olhar para você e entender o tanto de apego que você quer ter ao outro? Você é capaz de dar esse apego ao outro? Você é capaz de dar essa sensibilidade toda? Ou você costuma se assustar com algumas coisas? De repente, quando você sente que algum limite seu foi invadido, ou que alguém está querendo se misturar com você, alguma coisa assim, você sai correndo? Pode ser, isso é muito possível. Essa entrega que você deseja, que você quer, que você aprecia, você tem aprendido como dar ela a você mesma, como assumir para você mesma suas dores, seus medos, seus traumas, como conseguir conversar com os seus demônios internos, fazer as pazes, aprender o que tiver que aprender com eles, seguir em frente. São perguntas muito importantes para se falar com um mapa que tem bastante repressão, muita repressão, mas um apego muito grande, repressão emocional demais, assim. Isso é uma coisa interessante. Qual é o seu valor, Joana? O que você consegue dar para si mesma, principalmente? Essas são perguntas bem importantes para levar até a cura, para a gente conseguir entender. A gente só pode se melhorar quando a gente entende nossos piores medos, nossos piores lados, nossas piores sombras, quando a gente assume para a gente mesmo, gente, não é nem que eu não sou capaz disso, eu não estou no momento capaz disso, eu preciso aperfeiçoar isso, eu preciso entender mais sobre esse meu lado aqui. E claro, a maioria de nós nunca conta para ninguém que lado é esse, do que se trata. E os planetas estão aqui para contar que existe uma repressão, existe uma tristeza, uma necessidade de segurança, um crescimento através da fé, uma necessidade, uma apreciação por romances intensos, apegados, mas a história é pessoal de cada um. E já que estamos falando isso, eu tenho uma playlist chamada Ciclos de Autossabotagens, que fala exatamente disso, de uma maneira muito eficaz para a gente entrar em contato justamente com esses lados. E, gente, claro que não é na alegria que a gente faz isso. Quando a gente entra em contato com aquele ladinho de nós, que dói, que machuca, e a gente tem que olhar ele de frente, olho no olho, a gente tem que tomar uma atitude ali, a gente tem que conversar com o nosso eu do passado, o eu que se machucou, entender, ok, doeu, passou, mas agora eu tô mais crescidinha, agora eu já posso me defender, agora eu não preciso ficar tão
vulnerável, não preciso ficar tão reprimida, porque agora eu posso me defender. E se isso acontecer de novo, hoje eu já estou mais capaz, porque hoje eu já tenho meu trabalho, já tenho minha casa, minha família, mais isso, mais aquilo. Então, é muito importante que a gente consiga entrar em contato com essas versões anteriores de nós que sofreram tanto. Afinal de contas, foi essas versões anteriores de nós que nos tornaram mais fortes para hoje a gente chegar aqui e poder ter uma vida melhor. É graças ao meu eu do passado, que chorou, que sofreu, que lamentou, que cometeu um monte de erros, muitas vezes, que desejou coisas que não deveria ter desejado, mas é graças a esse eu do passado que hoje eu posso ter mais sabedoria para escolher melhor, eu posso tomar atitudes melhores, eu posso saber que eu não vou quebrar por qualquer coisa, não é verdade? É isso que eu convido a Joana e todos nós a se perguntar, a entrar em contato com dores antigas e conseguir apresentar para essas dores antigas o nosso eu de hoje, mais forte, mais equilibrado, mais focado, mais inteligente, mais dinâmico, porque é o nosso eu de hoje que precisa ir e resgatar dores do passado. A lua em Capricórnio ela é uma lua extremamente kármica, extremamente dolorosa, fala muito de abandono, de repressão, de não entrar em contato consigo mesmo, de reprimir o que sente para poder conseguir resultados melhores, só que é uma lua na casa 5. Essa é uma lua que precisa se sentir reconhecida, precisa do seu palco, precisa brilhar. Mas Capricórnio na casa 5 é um lugar muito ruim para Capricórnio, porque a casa 5 que fala de palco, de brilho pessoal, de expansão, com Capricórnio, que é um signo que quer se reprimir, não quer conversar, não quer falar, não quer dizer, não quer fazer. Capricórnio não quer nem se divertir, Capricórnio não gosta muito da diversão. E, gente, entenda, a gente está falando da energia pura do signo. Claro que uma pessoa não é só Capricórnio. A pessoa tem várias energias no mapa dela. Por isso, ela não é só desse jeito. Então, aqui a Joana tem um convite nesta vida para conseguir entrar em contato com esses traumas, né? Para conseguir se descobrir sua força. Quiron na casa 2, Quiron e Virgem. É um convite para se aperfeiçoar em si mesma, entender o que ela pode dar para si mesma. Entender que todo esse aconchego e toda essa intimidade, todo esse apego que essa Vênus pede, é uma coisa que ela pode dar para si mesma. Ela pode, no seu silêncio, no seu cantinho, respirar, conversar e dizer: gente, eu me basto. Eu sou bastante para mim. Eu posso tudo. Eu consigo me acalmar, eu consigo me ninar, eu consigo me amar, eu consigo me cuidar, eu consigo me zelar, eu posso me dar tudo o que um dia eu desejei e não tive, mas agora eu posso. Esse é o momento de entrar em contato lá com a nossa criança ferida, com o nosso eu que está psicologicamente abalado e conseguir dizer para o nosso eu: gente, vamos lá, agora a coisa mudou, o jogo mudou, agora sim eu sou capaz. E é justamente através dessas dores, dessas tristezas, dessas revoltas, que a gente hoje está mais capacitado sim, estamos mais capacitados sim, podemos sim nos dar sim. Bom, enfim, com Plutão de casa 4, né, gente, conjunto ali com Vênus, conjunto com Júpiter, é como se os valores dessa pessoa tivessem sido usados contra ela, assim, a forma de valorização. Aí, para dar um exemplo, né, eu não estou afirmando que isso aconteceu na casa da Joana, na infância da Joana, mas é um exemplo de energia, sabe? Claro que não necessariamente que tenha acontecido isso, não necessariamente que foi isso. Às vezes Plutão age de uma forma muito sutil, às vezes a gente não percebe muito bem, às vezes demora muitos anos para a gente olhar para trás e entender. Mas por que demora muitos anos? Porque a gente não tem coragem de olhar de frente. Porque a gente não tem coragem de assumir pra gente que a gente foi vulnerável, que a gente foi indefeso,
sabe? Que às vezes que as pessoas que deviam ter cuidado de nós não cuidaram. Em Plutão de casa 4 a gente fala de as pessoas que precisavam estar ali, nos proteger, nos ninhar, nos amar, são as pessoas que criaram nossos piores medos, nossos piores traumas. São as pessoas que a gente aprendeu que, poxa, como eu vou confiar em alguém agora? Se a pessoa que talvez deveria me amar não me amou, né? Isso é a casa de infância. Então aqui, com Vênus e Plutão, é um exemplo, não estou dizendo que aconteceu na casa da Joana, mas é como se fosse assim, a criança tem um cobertor mágico dela, que ela usa para dormir, aquele cobertor acalma ela, e quando ela está com dor de barriga, aquele cobertor aconchega ela, né? E ela tem uma estrutura emocional com aquele cobertor. A gente fala isso porque crianças constroem estruturas emocionais com objetos, com ursos, com cobertores, com chupetas, com mamadeiras. Isso é muito comum. A criança, ela coloca no objeto uma forma de conseguir se sentir segura. E ali, o objeto a gente vai chamar de Vênus, que é um valor da criança. E aí, Plutão a gente vai chamar de manipulação, sabe? Aquela coisa de alguém vir tirar o cobertor, alguém fingir que vai queimar o cobertor, alguém usar o cobertor para conseguir coisas que não são legais, sabe? Então a gente tem uma coisa assim, e isso tudo está impregnado, isso tudo demonstra uma vulnerabilidade. A questão é que dá uma sensação, né, na casa 4 de não ter poder pessoal, de não ter domínio sobre si, de não poder mandar nem no próprio corpo, muitas vezes, de não ter domínio nem da própria alma. E esse é um trabalho que tem que ser feito cautelosamente, cuidadosamente, com muito foco, com muita perseverança, porque é uma pessoa que se sente com a alma destruída, despedaçada. É uma pessoa que se sente incompleta, ameaçada, com medo, né? Então a gente tem uma alma destruída, mas não precisa ser assim, não precisa permanecer assim. Porque, na final de contas, esse Plutão também traz uma sabedoria, essa pessoa entende muito bem as dores. Talvez não queira ver, talvez não queira enxergar de frente, mas ela conhece, ela entende. E uma pessoa que conhece tão profundamente é uma pessoa que tem muito a dar ao mundo. É uma pessoa que pode reconhecer muitas coisas acontecendo onde ninguém mais vê. É uma pessoa que pode ajudar outras pessoas a superarem. É uma pessoa que pode se construir. No caso da Joana aqui, isso tudo foi muito intenso, isso foi tudo muito forte, porque ainda a gente tem Júpiter aqui para completar a história. E Júpiter é aquele cara que expande tudo que toca. É como se ele deixasse a coisa muito maior, muito mais, né, complicada. Ai, mas Júpiter não é benéfico, o cara do bem que ajuda nós? É, mas os planetas são amorais. Ele tá ali para expandir tudo que toca. Vier coisa boa para ele, ele expande. Vier coisa ruim, ele expande, sabe? Não necessariamente que ele vai salvar a situação. Ele pode muito bem dar um brilho, porque Júpiter com Plutão é como se o crescimento da pessoa também fosse manipulado. Você quer crescer? Você vai crescer do jeito que eu quiser. Isso você não faz. É uma coisa que tira toda a liberdade da pessoa. Inclusive a liberdade de sentir, a liberdade de acreditar, a liberdade de sonhar, a liberdade de desejar, sabe? Tudo isso pode ser muito intenso nesse mapa. Isso, falando assim, mais um item. Esse é um mapa interno, gente. A maioria dos planetas estão na parte de baixo do mapa. Essa é uma pessoa muito introspectiva. Não necessariamente introspectiva, mas ela é uma pessoa extremamente ligada nos seus processos psicológicos. É uma pessoa muito interessada em saber o que está acontecendo com ela mesma. É uma pessoa que está muito focada em se aperfeiçoar. Pode ser uma pessoa egoísta? Também, pode.
mas normalmente, até onde eu vi, os mapas internos sugerem pessoas muito interessadas no que vem delas mesmo. Talvez não saiba o caminho, como fazer, como, sabe? Mas é uma pessoa que está sempre se autocriticando, se autojulgando também, né? Mas procurando respostas. Cuidado, Joana, para não ficar procurando muitas respostas em críticas internas. Ah, eu sou assim porque eu sou errada. Ah, eu sou assim porque eu sou avessa. Ah, eu sou assim porque não sei o quê. Cuidado, porque o mapa interno também coloca a gente como sempre a gente pode estar com essa tendência a tudo que acontece justificar porque a gente está quebrado. Ou porque a gente, sabe, a gente pode estar muito conectado a conceitos que a gente recebeu. Aliás, Júpiter com Plutão também pode falar que a gente foi ensinado a acreditar em coisas que talvez não precisava. Sabe? É uma questão de se rever, é uma questão de se analisar. É uma questão de entender a existência e realmente procurar respostas, procurar soluções, tentar se conhecer, se abrir para o novo, sabe? Aceitar o novo. Então é por aqui que eu fico hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar uma curtida aí para me deixar bem feliz e enviar o vídeo para outras pessoas para elas possam sentir interesse em também se desenvolver, em crescer, em se manifestar de uma forma mais positiva nesse mundo, né? Afinal de contas, o que a gente deixa ao mundo é a impressão que a gente fez, né? Então, vamos fazer bonito.